Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo novo e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando mais um Cidade em Revista. É um resumo das principais notícias do dia. Produção, apresentação e trabalhos técnicos de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Facisa, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Clínica Médica Diagnóstica e Saúde em Esperança, ESAC, Escola Superior de Aviação Civil, Anatólios Seguros e Hospital João 23, referência nacional em medicina. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 6h05 na Paraíba, 18h05. Tenham todos uma boa noite. O Cidade em Revista começa agora e destaca nesta quarta-feira. Segunda onda, casos de Covid-19 voltam a se multiplicar. No mundo, somente ontem, 500 mil novos casos foram registrados. Vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, acha que não é hora de se falar em mudança na Constituição brasileira. Reviravolta na política em Souza, no sertão do estado. Prefeito Fábio Taironi pode ficar de fora da disputa. Aécio Neves quer punição para quem não se vacinar contra a Covid-19. América do Sul,
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, diz que tem remédio que cura a Covid-19. Esquenta o clima entre senadores paraibanos por conta da política local. Ex-porta-voz da presidência da República é chamado de desleal. Em São Paulo, Celso Russomano começa a despencar nas pesquisas. Governo fala em privatizar unidades básicas de saúde e causa polêmica no país inteiro. Esses e outros destaques no programa que começa para valer logo após mensagens importantes que nós vamos transmitir agora. São 6h06 na Paraíba. Não sei se eu vou votar não. Que diferença faz um voto? Nenhuma. Fernanda, você está muito enganada. Você sabia que nas últimas eleições várias cidades decidiram o prefeito com a diferença de um voto? Foi assim lá onde a minha mãe mora, em Pescaria Brava. Já pensou se isso acontece comigo? Meu voto pode decidir a eleição. Eleições 2020. A escolha é sua. Uma parceria Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vencer Autêntico. O Ideal Supermercado tem mais de 50 anos de contribuição para a economia dos paraibanos. São 2 lojas para melhor servir a população de Campina Grande e da região. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão, no Centenário, e o Lojão do Ponto de R$100. Aproveite as ofertas diárias das 2 lojas do Ideal Economia Total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Dejalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com telefone 3341-3727. 3341-3727. Imposto de renda é com Dejalminha. 3341-3727. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Geofita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Geovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Uma saudação especial aos amigos da cidade de Serra Redonda. Temos uma grande audiência na Serra, na zona urbana e na zona rural. Boa noite a você que é de Serra Redonda. Ofertas Outubro Rosa Ideal. Molho tomate, arisco, tarantela tradicional por R$ 1,29. Ovo Avine com 30 grande vermelho por R$ 9,90. Filé tilápia, Nutrilápia, R$ 16,99. E no Clube Cliente Ideal, R$ 13,89. Fralda Hugs, tripla proteção, Jumbinho por R$ 14,79. Amaciante P, 2 litros fragrâncias. Leve 2 litros, pague 1,8 litro por R$ 5,99. Limpador Veja, 500 ml, multiuso tradicional por R$ 3,39. Ideal. Fato ou fake? O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. Fato. Atrás apenas do câncer de pele. E os hábitos saudáveis ajudam a diminuir os riscos. Prefira os alimentos como frutas, verduras e legumes. Faça ao menos 30 minutos de atividade física por dia. Não fume e evite o consumo de álcool. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. São 18h10, agora pontualmente 6h10 na Paraíba.
Amigos e amigas das rádios Cidade AM, Bontrins Web Rádio, Sertão FM e Camisa 10, meus amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais, muito obrigado pela audiência, o sincero desejo de uma boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Cidade em Revista e a partir de agora vamos às tradicionais reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Vocês sabem que dentro da democracia que deve prevalecer, eu compreendo a opinião de qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Aceito que a pessoa tenha aquele conceito e aquela opinião. Não sou obrigado a concordar com aquilo que a pessoa pensa, da mesma forma que aquela pessoa não é obrigada a pensar da forma como eu penso. Mas o objetivo da comunicação é também o de mostrar a realidade, mostrar aquilo que se aproxima da verdade. Se você mostrar a realidade, já estará mostrando a verdade. E não esconder os fatos que são de interesse da população, de interesse da sociedade. Esse é o nosso papel. Fazendo isso, o comunicador estará de consciência tranquila. E caberá a cada pessoa acreditar naquilo ou não, seguir aquela orientação ou não, e tocar a sua vida da forma como achar conveniente. De uns meses para cá, aliás, hoje eu comentava com um amigo, que desde o dia 17 de março, façam a conta, 17 de março para 17 de outubro, já se foram 7 meses. E hoje nós estamos em 28 de outubro. Então, 7 meses com mais 11 dias. Que eu estou fazendo esse programa do estúdio que foi montado em meu escritório. Isso é consequência de quê? Da pandemia. É consequência da mudança de realidade a que todos nós tivemos de nos submeter. Ninguém fez isso porque quis. Ninguém perdeu o emprego porque quis. Nenhuma empresa fechou, com as raras exceções, porque o dono quis. Consequência da pandemia. Consequência da falta de cliente. Consequência de não vender, de não faturar, de não apurar. Tem sido assim. Então, a esse tempo todo, nós temos divulgado, como de resto toda a imprensa do mundo, os números da pandemia. Virou uma coisa tão comum que eu tenho certeza que alguns de vocês que me escutam agora, quando a televisão vai dar os mapas, mostrando aqueles mapas das regiões, dos estados, com o número de infectados, o estado que encontra-se em alta, aquele que reduziu o número, aqueles que estão em situação que causam preocupação porque os infectados têm aumentado, tem gente que nem olha mais, não se interessa mais, porque virou uma coisa comum, normal. No começo, todo mundo parava para olhar. Meu Deus, 1000 pessoas morreram na Itália. Lembram disso? Quando a pandemia chegou na Europa, 1000 pessoas na Itália, 500 pessoas morreram na França, 800 na Espanha. Era um escândalo. E a gente sabia que aquilo ia chegar aqui no Brasil. Chegou. E já perdemos aí 150 mil pessoas ou mais. Vidas humanas que não voltarão. E agora chega a segunda onda. Lá na Europa, onde a primeira onda chegou antes daqui, agora chega a segunda onda. Olha só, ontem, terça-feira, dia 27, foi um dia de recorde mundial em casos de novos infectados pela Covid-19. Segundo um balanço que foi divulgado pela agência France Press, com base nos números divulgados pelas autoridades de saúde dos vários países. Essa informação está no blog do Paulo Roberto, o camisa10.net.br. No total, apenas ontem, foram declaradas 516.898 novas infecções. Ontem, 7.723 mortes em 24 horas.
De acordo com especialistas, esse aumento do número de casos no mundo não pode ser explicado apenas pelo maior número de testes que estão sendo realizados desde a primeira onda, compreendida entre os meses de março e abril. Há uma preocupação neste instante, meus amigos e minhas amigas, no mundo inteiro. Autoridades de vários países da Europa já começaram a tomar novas medidas restritivas. Tem gente que não quer acreditar, então que não acredite. Mais da metade dos casos registrados em 24 horas estão nos 10 países mais afetados no mundo. Prestem atenção quais são pela ordem. O campeão mundial, por enquanto, ainda é os Estados Unidos. Depois vem a Índia. O terceiro colocado é o nosso Brasil. Vindo em seguida Rússia, França, Espanha, Argentina, Colômbia, aqui do lado, Reino Unido e México. O país Estados Unidos também vive um aumento de número de casos detectados. Pela primeira vez desde que a pandemia chegou, os americanos registraram mais de 500 mil infectados em uma semana. Na semana passada, o número era de 370 mil. Agora já chegou a 500 mil. A Europa, entretanto, é o continente onde a pandemia está avançando mais rápido, com uma média diária maior do que 220 mil novos casos nos últimos 7 dias, um aumento de 44% em relação à semana anterior, segundo a mesma agência France Press. A Europa se aproxima dos 2 mil mortos por dia. Durante o pior momento da pandemia, em abril, eram mais ou menos 4 mil mortes diárias, somando todos os países do bloco. Já vão agora em 2 mil na segunda onda. Está aumentando. A República Tcheca é o país que tem a maior taxa de infecção da Europa, enquanto que o mundo apresentou um aumento médio de cerca de 7% nos casos nas últimas 2 semanas. Essa taxa no país do leste europeu, a República Tcheca, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é de cerca de 40%. Qual é a consequência disso? Vários países europeus estão aumentando as restrições para controlar a segunda onda da doença. Como a gente sabe, o mês de outubro ainda não terminou, ainda temos 3 dias, 29, 30 e 31, mas já é o pior momento da pandemia no que diz respeito a transmissões do vírus, já que o mundo bateu 9 vezes o recorde de novos casos diários da Covid-19 somente nesse mês, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Nos dias 22, 23 e 24, quinta, sexta e sábado da semana passada, os recordes diários foram batidos de forma consecutiva, sendo que sábado, dia 24, meus amigos e minhas amigas, veio o maior número diário desde o início da pandemia. Foram 468.500 novas infecções. Um outro levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, mostra que o mundo já atingiu 44 milhões de casos de pessoas infectadas exatamente hoje. O número de mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia no planeta Terra passa de 1.100.000 pessoas. Em apenas 10 dias, desde a confirmação dos 40 milhões de infectados, mais de 4 milhões de pessoas já contraíram a doença. A alta nesse balanço é impulsionada pelos Estados Unidos, que em 7 dias, como eu disse, teve 500 mil novas pessoas infectadas. A Alemanha, que não está na relação dos 10 países com mais pessoas infectadas, já anunciou que vai decretar lockdown parcial. Um mês com bares fechados, restaurantes fechados, escolas fechadas, fábricas, comércio, o povo sem poder sair de casa. A Alemanha, por mais paradoxal que possa parecer, segundo o governador João Dória, segundo o governo de João Dória, em São Paulo, o número de mortes em São Paulo está caindo. No mundo todo está aumentando,
E em São Paulo está caindo. Quais são os números verdadeiros? O do resto do mundo ou de São Paulo? São temas para a gente refletir, para a gente pensar. Uma coisa é certa, eu fiz questão de abrir o programa de hoje novamente com esse tema, novamente abordando essa questão, que tem gente que já não suporta mais nem ouvir, exatamente para a gente concluir que não é hora de relaxar. Não podemos relaxar. O vírus está aí. Todo dia está morrendo gente, a segunda onda chegou na Europa e chegou forte. E vocês não tenham dúvida de que essa segunda onda, chegando aqui na América do Sul, chegando aqui no nosso Brasil, a situação vai ser muito pior do que na Europa. São 6h21 agora. Às 18 horas e 21 minutos, 6h21 na Paraíba. Boa noite a você que nos acompanha nesse horário. Fico muito feliz com as mensagens, com a sua companhia, com a sua atenção. É nosso papel, meu e de vocês, pensar no mundo contemporâneo, pensar na atualidade, pensar no que estamos vivendo. Não tem acesso hoje à informação quem não quer. Não acredita no que está acontecendo também quem não quer. A realidade está posta e a gente não pode escondê-la. Então vamos tomar as nossas precauções, vamos ter os nossos cuidados para que possamos viver um pouco mais. É muito difícil você encontrar alguém que diga que quer morrer. Muito raro. É preciso que a pessoa esteja atravessando muitos problemas ou que tenha problemas psicológicos, psiquiátricos, alguma coisa desse tipo. Uma decepção muito grande, uma depressão ou algo parecido. A pessoa em condições normais vai possuir sempre o instinto de defesa, de sobrevivência. Então, lutemos para que a gente possa continuar um pouco mais de tempo por aqui. Por pior que a pessoa seja, e tem muita gente ruim, todos nós sabemos que tem, há pessoas que parecem que nasceram para vir ao mundo fazer o mal. São pessoas más, índole má, pessoas que sentem-se bem, meu querido Adílio Bezerra, lá em Roraima, Boa Vista. Pessoas que sentem-se bem em fazer o mal, em prejudicar as demais. Outro dia até Adílio Bezerra me dizia que há pessoas que, se não fizerem o mal a ninguém durante o dia, não conseguem dormir. Ficam ali na cama rolando para lá e para cá, porque só satisfazem o seu ego se fizerem o mal. Aí eu perguntei como é que o sujeito assim consegue dormir. Adílio respondeu: liga para alguém e passa um trote. Pelo menos isso, tem que fazer mal a alguma pessoa. Aí aquilo lhe dá um enorme prazer, ele sente o orgasmo 50 vezes, um atrás do outro, aí dorme. Tem que fazer o mal. Não é assim? É exatamente assim. Vamos viver por aqui, vamos lutar para viver um pouco mais, porque, como eu dizia, por mais mal que você seja, partindo, morrendo, alguém vai sentir falta. No mínimo a mãe, o pai, o irmão, a namorada, a esposa, o marido, o filho. Alguém vai sentir falta daquela pessoa, por pior que ela seja. Às vezes o sujeito é um criminoso, quanto mais perverso, cruel, faz o mal o tempo todo. Quando a polícia aí se atreve a trocar tiro com a polícia, e nessa troca de tiros morre. No outro dia vai ter alguém chorando no velório. Raramente você encontra um velório em que não haja nenhuma pessoa triste, todas estejam alegres. Muito difícil. Aliás, velório, que hoje em dia é coisa rara, não é ambiente de alegria, é ambiente de perda, de despedida, de tristeza, de adeus. Não é assim? Eu tive a oportunidade de dizer hoje, na coluna política na televisão em Itararé, que o Brasil, nós brasileiros, somos acostumados a entrar na onda dos outros. Normal, isso é comum no brasileiro. Quem é que não sabe? Um país fez isso lá na Europa, vamos imitar. Normalmente, aqui no Brasil, se imitam coisas ruins. As coisas boas a gente dificilmente aproveita. Agora, coisa ruim, o Brasil aperfeiçoa, piora ainda mais e joga para a sociedade.
Aliás, coisas boas no Brasil são muito difíceis de acontecer. Mas coisa ruim todo dia tem. E tem para a maior camada da sociedade, para a maior fatia da população. É sempre assim. Então, o Chile, país aqui da América do Sul, aliás, uma perguntazinha para você. Quais são os 2 únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Para pensar. É um quiz. Pois bem, lá no Chile o pessoal fez um plebiscito para que a população decidisse se muda-se a Constituição ou mantém-se a que vem vigindo desde a era Pinochet. Então, por uma maioria esmagadora, 70 e tantos por cento, 80 e tantos por cento, os chilenos resolveram que tem que se mudar a Constituição de lá. E a mudança também foi estabelecida de que modo ela vai acontecer. Não será por políticos apenas, haverá grupos que serão formados. Aí são detalhes que talvez nem interessem tanto para quem está me escutando agora. O fato é que a população, por ampla maioria, decidiu que tem que mudar a Constituição. Aí o Brasil, vamos entrar na onda, vamos mudar a nossa também. Vamos mudar a nossa Constituição. Ela vai sempre na onda. O líder do governo, deputado Ricardo Barros, deu entrevistas ainda na segunda-feira, e também ontem, terça-feira, dizendo que com a atual Constituição que o Brasil tem, o país está ingovernável. Não tem quem consiga governar. E eu lembrando, dizia hoje na televisão, estava o nosso constituinte, lá de 87 para 88, Ulisses Guimarães. Ulisses, cujo corpo nunca foi encontrado. O helicóptero caiu no mar, vocês sabem da história. Acharam o corpo da mulher dele, do outro casal que ia no helicóptero, acho que do piloto também, mas o do doutor Ulisses nunca se encontrou. Os tubarões devoraram, as baleias, sei lá, o mar engoliu e o homem nunca foi encontrado. O Ulisses fazia uma festa a cada artigo que era aprovado na Constituinte. O paraibano Humberto Lucena, senador Humberto Lucena, lá fazer festa, tem fotos aí na internet para quem quiser ver. Saltavam foguetões, rojões, a Constituição vai ser a redenção do Brasil. É a carta cidadã. Olha, o Brasil vai ficar um paraíso. E o povo indo na onda, né? O povo acredita fácil nessas coisas. É um país de ignorantes, de analfabetos. O que alguns vão dizendo, as pessoas vão acreditando, vão assimilando, vão achando que aquilo é verdadeiro. Aí fizeram festa e tal, nos estados. Pois bem, a Constituição está aí. E hoje, autoridades da República chegaram à conclusão de que ela hoje faz um mal danado à sociedade. Para começar, é uma Constituição cujos benefícios para a sociedade, em sua maioria, estão apenas no papel, na letra fria da lei, como dizem os advogados. Vez por outra, você escuta alguém falando num programa de rádio, num programa de televisão, a nossa Constituição garante um salário justo para todo mundo, para manter-se e manter a sua família. E qual é o salário que nós temos? Qual é o salário mínimo? Ao mesmo tempo vem o DIEESE e diz o salário mínimo ideal para o brasileiro hoje seria em torno de 5 mil reais. Aí quando você vai olhar é 1.060. Então a Constituição não é cumprida a partir daí. O brasileiro tem direito à saúde plena, cirurgia, o diabo, tudo está lá escrito no papel, não tem nada. Ou seja, é uma Constituição que engana a população o tempo todo, porque não é cumprida. Não é cumprida na sua essência. Tem alguma coisa boa? Tem. Direitos e garantias individuais, artigo 5º, inciso, não sei quanto, lá vai. Tudo no papel. Na prática, quase nada funciona. E se mudar com esse pessoal que hoje faz o Congresso Nacional, com as raras e honrosas exceções de sempre, eu acredito que vai mudar para pior. A não ser que se faça como no Chile. Mas aqui no Brasil nem plebiscito se respeita. Lembra do plebiscito lá do desarmamento e tal? Não aceita. Consulta o povo diz que é assim, aí o governo cumpre se quiser, acaba não cumprindo. Pois bem, mas aí o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, diz que é hora de mudar essa Constituição. Como está aí, não tem condição, não tem no mundo quem governe. Eu concordo com ele que muita coisa que está aí trava o desenvolvimento e o progresso do país. Precisa mudar. Mas hoje, quarta-feira, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão,
disse que nesse momento, nesse instante, a posição do governo do presidente Bolsonaro não é a mesma do deputado Ricardo Barros, que é lá do Paraná, do Partido Progressista do Paraná. O deputado defendeu que haja um plebiscito sobre a possibilidade de uma nova Constituição. E disse mais, disse que pretende apresentar até o final de novembro, mês que vem, um projeto de decreto legislativo propondo a realização desse plebiscito para consultar a população sobre o desejo de uma nova Constituição. Na visão do deputado, a Constituição de 88 dá muitos direitos para os cidadãos e poucos deveres. E estabeleceu muitos benefícios que o país não pode pagar. A declaração do general Mourão, no entanto, vai de encontro ao que o parlamentar defende, vai na contramão. Isso aí, plebiscito, eu já me pronunciei durante a campanha eleitoral, disse o general. Não tenho mais o que falar, porque a posição do governo não é essa. Durante a campanha eleitoral, lá em 2018, só para lembrar a você, o general Mourão defendeu uma nova Constituição feita por notáveis que não precisariam ser eleitos e que passaria por consulta popular para entrar em vigor. Mas na época Bolsonaro disse, não senhor, pode tirar essa ideia da cabeça. Juristas e políticos já criticaram o ataque do líder do governo à atual Constituição. Hoje, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional, emitiu um parecer no qual afirmou que um eventual plebiscito desse tipo seria a ruptura da ordem constitucional, uma agressão à democracia. Olha, eu não sei não. O Brasil, lembro mais uma vez o querido e saudoso Humberto de Campos, se não existisse, merecia ser inventado. OAB não tem mais moral para falar sobre nada. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que está por lá, não tem moral mais para falar sobre nada, para opinar sobre nada. Eu comparo a OAB hoje, data vênia de quem discordar, com a UNE. Quem é que ouve mais falar na UNE? União Nacional dos Estudantes, que sempre se envolvia com os fatos mais importantes da República. A OAB, do mesmo modo, quando tinha um assunto de interesse da sociedade, de interesse da população, estava lá a OAB defendendo, indo às ruas, mobilizando a sociedade. Hoje a OAB, tá lá, o cara tem um ranço com o atual presidente, porque o pai dele morreu na época lá do regime militar, uma confusão danada, dizem que quer ser candidato na próxima eleição, virou um palanque político e perdeu, como dizia também Humberto de Campos, a moral e a compostura, infelizmente. Eu só sei de uma coisa, se fizer mudança na Constituição com os atuais congressistas, pode esperar que muda para pior. Faço sempre a ressalva de que ali no Congresso Nacional nós temos alguns poucos políticos capazes, preparados, pessoas sérias, honestas e direitas. Mas o grosso, você já sabe, né? Se derreter numa frigideira, vai ser difícil encontrar um que tenha qualidade para desempenhar o papel de um parlamentar. Me refiro a isso. Podem ser até pessoas boas. Eu me refiro à capacidade de legislar, de fazer leis, de participar de debates e de não ficarem pensando apenas nos seus interesses pessoais. São 6h34 agora. Você acredita naquele presidente da Venezuela, Nicolás Maduro? Acredita? Dizem que ele é meio malucão, né? Não sei. Ele agora está dizendo, revelou hoje ao mundo que a Venezuela tem o remédio para curar a Covid-19. Agora não diz qual é. O povo na Venezuela está morrendo de fome. O país está devastado pela pior crise da sua história. Aqui nas esquinas de Campina Grande, nas esquinas de João Pessoa e de todas as principais cidades nordestinas, hoje você encontra venezuelanos e mais venezuelanos morrendo de fome. Sábado, naquele cruzamento ali perto da central de polícia, no Catolé, parei no semáforo, estava lá um cidadão, me deu pena. Cidadão idoso. Você olha e vê que é uma pessoa de uns, se não tiver 70 anos, anda perto disso.
Estava lá com um olhar de tristeza, usando máscara, com a canequinha na mão, pedindo um centavinho qualquer e dizendo que estava passando fome, necessidade. Você fica com o coração partido, quer dizer, as pessoas saíram da sua pátria, saíram do seu torrão, saíram da sua cidade, da convivência dos familiares, fugindo de um regime que está massacrando a sociedade hoje. E um país com tantas riquezas, membro da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. O que adianta aquela riqueza toda e o povo não tem comida no supermercado, não tem papel higiênico, gêneros de primeira necessidade, tudo faltando. Aí o doido agora aparece dizendo que tem a cura para a Covid-19. Honesto e sinceramente, não interpretem mal o que eu vou dizer agora. Não interpretem mal, mas faz dias que eu estou, como diz um amigo meu, com a língua coçando para dizer o que eu vou dizer agora. Cadê os respiradores desenvolvidos pelas universidades brasileiras? Vocês lembram que várias emissoras de televisão, inclusive nossas aqui da região, fizeram matérias dizendo que foi desenvolvido um respirador com garrafa PET, um respirador que vai custar R$700. Olha, não precisa mais importar respirador da China. Lembram disso? Tem alguém usando algum respirador desse em algum hospital? Conhece alguém que usou? Inventaram também uma máscara que matava a bactéria da Covid-19, o novo coronavírus. Tem alguém usando essa máscara? Onde é que tem para vender? Vocês conhecem alguém que venda? Me parece, em determinados momentos, com todo respeito a essas pessoas que estudam, que pesquisam, me parece, com essa história lá do Maduro, dizendo que tem a cura, o remédio da cura para a Covid-19. Então, se for um tiro na nuca da pessoa que está doente, sinceramente, eu já conversei com vários amigos meus que são enfermeiros, médicos. E uma coisa, lá no hospital onde você trabalha, tem esse respirador feito aqui na universidade. Que conversa é essa? Não tem não. Tem o que o governo federal mandou, fabricado na China. E cadê aquele que a universidade? Isso é tudo conversa, não tem não. E a máscara, aquela máscara que tem um pano lá, um negócio, uma substância que mata, também ninguém usa não. Ninguém sabe não. Foi só para matéria da televisão e ficou nisso mesmo e tal. O Brasil, né? O faz de conta de determinadas situações. Com todo respeito às pessoas que eu sei que pesquisam, que estudam, mas eu quero saber na prática. Não adianta você desenvolver um monte de coisa e ficar tudo aquilo no papel. Projeto para plantar batata com a rama menor. Cadê? Está servindo para quê? Descobrimos como o caroço da pitumba ser menor do que o atual. Descobrimos uma jabuticaba que vai nascer cor-de-rosa e não preta. Essas coisas servem para quê? Me responda, por favor. 18 horas e 38 minutos na Paraíba. 6h38. Vocês conhecem, já ouviram falar naquele rapazinho bem bonzinho, neto de Tancredo Neves, chamado Aécio Neves? Aquele rapaz que queria ser presidente da República e quase vira presidente da República. Eu fico imaginando se aquele rapaz tivesse ganhado aquela eleição de Dilma Rousseff. O Brasil teria ficado melhor ou pior? O que é que vocês acham? Esse rapaz chamado Aécio Neves, viu, Emanuel Ivan? Está ouvindo? Dr. Gilo Lima do Nascimento. Dão, que está me escutando lá no Rio de Janeiro. Ele agora quer uma punição para quem não quiser se vacinar contra a Covid-19. Punição. Olha, eu acho o seguinte, preste bem atenção. A pessoa que tiver consciência, a pessoa que enxergar um palmo à frente do nariz, quando a ciência descobrir uma vacina que funcione, a pessoa deve tomar. Porque ela vai se proteger e vai proteger aquelas que estão ao seu redor. O sujeito que não se vacina contra qualquer doença, ele primeiro está desprotegido, depois ele pode pegar a doença e passar para as outras pessoas, para o filho, para a mulher, para as pessoas dentro de casa, para os colegas de trabalho. Não é assim? Então a maior punição para quem não quiser se vacinar, no meu modo de entender as coisas, é o sujeito não poder entrar em determinados ambientes. O que é que você faz? Cinema, se é que alguém ainda vai a cinema, só entra se mostrar a carteira de vacinação. Shopping center,
Todo mundo tem que entrar por uma porta no shopping, sair por uma porta? Cada porta vai ter uma pessoa. Chegou, carteira de vacinação. Tem não? Não entra, volta. Esse ano, olha aí, o TSE não decidiu que quem chegar na sessão eleitoral para votar sem a máscara nem entra, não está decidido? A polícia não estará em cada sessão eleitoral? Sim, pronto. Chegou sem máscara, não vota, volta. Em vez de votar, você vai voltar. Pronto. Festa, clube, seja lá o que for, bar, restaurante, só entra com a carteira de vacinação na hora que tiver a vacina. Agora, Aécio Neves que é diferente. Ele apresentou ontem um projeto de lei que prevê uma punição se alguém quiser se recusar a tomar a vacina. O texto propõe que a pessoa sofra a mesma punição dos que deixam de votar e não apresentam justificativo, ou seja, multa que vai de R$1 a R$3, mas Aécio quer também que o sujeito fique impedido de se inscrever em concurso público, de receber salário se for servidor público, de tirar carteira de identidade, de tirar passaporte, de conseguir empréstimo nos bancos federais, de renovar matrícula também em instituições oficiais. Ele quer fazer uma lei para isso. Acho que a maior lei é você não deixar o sujeito entrar em canto nenhum. Ônibus, tem carteira, vacinou? Não, não entra. Não viaja. Pronto. Avião, do mesmo jeito, não viaja. Basta isso. Não precisa nem lei. Todos os aeroportos do Brasil chegou para viajar sem a carteira de vacinação em dia, não entra. Você viaja para o exterior sem passaporte? Pode até viajar aqui para os países do Cone Sul, do Mercosul, porque tem parceria uns com os outros. Você viaja hoje, por exemplo, para a Argentina, Uruguai, Paraguai, com a identidade. Mas vá para um país da Europa sem um passaporte? Não entra, volta. Nem sai daqui para começar. Vá para os Estados Unidos sem passaporte? Para a Rússia, para a Nova Zelândia, para a Noruega, para a Finlândia? Não vai. Então é bastante isso. Você só permite o acesso aos locais com a carteira de vacinação. Eu garanto que todo mundo vai correr para se vacinar. Bem ligeirinho. Sujeito que gosta de tomar uma, gosta de frequentar um determinado restaurante, você chega e proíbe a entrada. Só entra com a carteira de vacinação. Acabou. Ele vai beber dentro de casa. Não vai bater papo com os amigos, não vai curtir. Se houver uma festa, numa igreja, num templo, num evento qualquer, só vai com a carteira, só entra com a carteira. Pronto, acabou a história. 18 horas e 43 minutos na Paraíba, 6h43. Tem a possibilidade de reviravolta na política de duas cidades, chamando a atenção. Uma delas é Esperança, aqui pertinho da gente, onde fica a sede da Rádio Cidade. Porque a Justiça Eleitoral, conforme já foi amplamente divulgado, negou o registro de candidatura ao ex-deputado Arnaldo Monteiro. É claro que o deputado Arnaldo vai recorrer dessa decisão, já deve ter recorrido através dos seus advogados, mas não deixa de causar um certo rebuliço, uma certa apreensão, e um assunto assim serve de tema para os adversários, todos nós sabemos. A mesma coisa lá em Sousa, no sertão do estado, Cidade Sorriso. Saiu uma decisão anteontem, segunda-feira, do ministro Edson Fachin, que pela decisão, Fábio Taironi não pode ser candidato à reeleição. E nós estamos, meus amigos, a 18 dias do pleito. Imaginem o corre-corre atrás de advogados, de recursos, de tudo isso. Então fica essa expectativa no eleitorado de Sousa e a mesma expectativa no eleitorado de Esperança para ver se essa situação é resolvida. Se o deputado Arnaldo não puder ser candidato, quem é que vai? Vai Anderson, que já foi prefeito, que é filho dele, que é deputado estadual atualmente, a gente não sabe. A candidata a vice é Dona Rosa Bronzeado, viúva do recém-falecido deputado Armando Abílio, conforme toda a região sabe e conhece. Mas o fato chama a atenção, como por exemplo em Campina Grande também tem fato político chamando a atenção. A Justiça Eleitoral negou o registro de candidatura do ex-deputado Robson Dutra. Robson, que foi vereador em Campina Grande, foi deputado estadual, aliás, um deputado muito prestigiado, era um deputado que mandava. Robson Dutra, eu acompanhei os mandatos dele, era um sujeito que na Assembleia tinha prestígio, mandava. Quem queria resolver muita coisa no governo do Estado ia atrás de Robson Dutra. Hoje está sem mandato, tentando começar do primeiro degrau, ou seja, da Câmara de Vereador, da Casa de Félix Araújo, e tem o registro negado. As razões eu não sei. É claro que ele recorreu também, mas se vai obter sucesso ou não, a gente não sabe.
Além dele, outros 15 tiveram registro negado. Alguns por questões, por exemplo, como falta de prestação de contas em uma eleição passada. Parece uma coisa boba, mas a lei manda fazer. Quem já foi candidato sabe que mesmo que você só tenha um voto, ou que não tenha nenhum voto, o simples fato de você ter sido candidato lhe obriga a fazer uma prestação de contas de campanha. Aí tem gente que, porque perdeu a eleição, não vou mais lá não, deixa para lá. Aí na outra quer se candidatar, a justiça nega o registro, porque a lei obriga a fazer a prestação de contas. Então já houve 15, 16 casos aqui em Campina Grande de negativa do registro da candidatura. Lembram daquilo que eu falei lá atrás? O sujeito dizia, eu registrei minha candidatura. Não, meu filho, você pediu o registro. Pediu. A justiça dá ou não, de acordo com a análise que é feita pelos juízes eleitorais e pelo Ministério Público Eleitoral. É desse jeito que a banda toca. Tem um caso aí do candidato a vice, do Edmar Oliveira, que desistiu e disse que ia apoiar Bruno Cunha Lima. Olha a política como é. O sujeito é candidato numa chapa, aí comunica a Justiça Eleitoral que está desistindo e anuncia imediatamente apoio a outra candidatura. E hoje à tarde foi divulgado que o registro do Edmar Oliveira também foi negado. Não sabemos se ele vai recorrer ou não, é do Patriotas, né? Tem essa confusão, falta de recurso de campanha, como ele próprio disse, o dinheiro que veio ficou todo lá para o Valber Vigolino na capital, e por aí segue o jogo. E tem uma discussão pelas redes sociais entre os senadores Veneziano Vital do Rego e Daniela Ribeiro, que também chama a atenção. Porque quem está acompanhando o guia eleitoral no rádio, na televisão em Campina Grande, quem está com a atenção voltada um pouco mais para a campanha, percebeu que num dos guias eleitorais, o candidato Bruno Cunha Lima disse que não tem qualquer problema em rever o atual modelo de integração que foi implantado pelo atual prefeito Romero Rodrigues. O simples fato de Bruno ter citado isso aí, levou o senador Veneziano Vital do Rego, que tem a esposa Ana Cláudia candidata contra Bruno, a dizer que era uma espécie de cinismo só falar em modificar isso agora, quando, na sua visão, o sistema de integração foi praticamente destruído. Daniela Ribeiro, que tem um filho candidato a vice na chapa de Bruno, tomou as dores e respondeu a Veneziano Vital do Rego, também pelas redes sociais, dizendo que cinismo era fazer o que Veneziano fez. E ela cita algumas coisas que acha que Veneziano fez e que desmontam o discurso, por exemplo, que ele está atualmente divulgando para a sociedade, uma vez que tem a esposa candidata. Mas aí a gente entende, a gente compreende, porque, meus amigos, é o esposo de uma candidata e a mãe de um candidato, que estão em chapas diferentes. É claro que Daniela vai defender a chapa de Bruno e Lucas Ribeiro, que é filho dela, e é claro que Veneziano vai defender a chapa de Ana Cláudia, que é sua esposa. Cada um está na sua. Não tem ninguém errado nessa história aí. São 6h48, você está acompanhando o Cidade em Revista. A gente faz uma pausazinha bem rápida e volta já já para dar sequência à programação com outras informações. Não saia daí. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Fato ou fake? O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. Fato. Atrás apenas do câncer de pele. E os hábitos saudáveis ajudam a diminuir os riscos. Prefira os alimentos como frutas, verduras e legumes. Faça ao menos 30 minutos de atividade física por dia. Não fume e evite o consumo de álcool. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. Nós saudamos os queridos amigos ouvintes da cidade de Pocinhos. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas, com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Prígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Ligue para 98182-0102. 98182-0102.
Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Nós agradecemos a todos pela audiência. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Ele atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Ofertas Outubro Rosa Ideal. Molho tomate, arisco, tarantela tradicional por R$ 1,29. Ovo Apine com 30, grande, vermelho por R$ 9,90. Filé tilápia, Nutrilápia, R$ 16,99. E no Clube Cliente Ideal, R$ 13,89. Fralda Hugs, tripla proteção, Jumbinho por R$ 14,79. Amaciante P, 2 litros, fragrâncias, leve 2 litros, pague 1,8 litro por R$ 5,99. Limpador Veja, 500 ml, multiuso, tradicional por R$ 3,39. Ideal. Você está acompanhando a Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Não sei se eu vou votar não. Que diferença faz um voto? Nenhuma. Fernanda, você está muito enganada. Você sabia que nas últimas eleições várias cidades decidiram o prefeito com a diferença de um voto? Foi assim lá onde a minha mãe mora, em Pescaria Brava. Já pensou se isso acontece comigo? Meu voto pode decidir a eleição. Eleições 2020. A escolha é sua. Uma parceria Rádio Senado. 18 horas e 52 minutos, agora faltando 8 para as 7 na Paraíba. Agradecer a companhia de sempre, aos muitos amigos, às muitas pessoas que estão conosco pelas redes sociais, a começar por vocês que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Cidade, Rede Esperança, ou no Facebook do Paulo Roberto. Meu amigo Tão, João Camilo, Dr. Luiz Inácio, outros advogados queridos, Juraci Félix Cavalcante, Gutenberg Rodenbusch, Sérgio Oliveira, Dr. Amaro Gonzaga Pinto Filho, Dr. Dinardo Freire, advogado José de Almeida Bezerra, Rossandro Agra, Carlos Albino, que é da Defensoria Pública, muito obrigado a todos pela audiência, doutores Rafael Holanda, José Tagino, Luciano Holanda, turma do Hospital Antônio Tagino, Alexandre Gomes, lá no Amapá. A Constituição deveria ser reformada pelo menos a cada 40 anos, com a eleição de constituintes com critérios. É a opinião dele. Marivaldo está acompanhando pela camisa 10 FM. Boa noite. Neto de Remígio também nos ouve. Boa noite, Neto. Dá um abraço aí no Cicinho. Manda um abraço para Lindo Carlos, que está lá em São Paulo. Rinaldo Nascimento, Manuel Messias Viegas. São queridos amigos aí da região de Remígio. Sueli Farias, boa noite. Piloto Gavião, boa noite. Juscelino Salles, um abraço. Sargento Nogueira, está em Barra de Santa Rosa. Boa noite, Nogueira. Um abraço em Fabinho. Rita de Cássia, ela e o parceiro estão em Pombal. Soldado Teixeira, na região ali de Remígio. As eleições acabaram com o vírus, é verdade. O povo só quer saber de voto agora. Depois que se estrepe o mundo. Professor Givanildo Gonçalves, o homem do violão de 7 cordas, boa noite. Berim, é o Valdério, Berim. Professor Heidner, respondeu aqui, Equador e Chile. São os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil. Se Dória tomar e for provar que ele tomou a vacina, eu tomo a chinesa. Não, Dória tem até uma sátira feita pelo Tom Cavalcante, né, que ele imita muito bem o João Dória. E pedindo uma seringa mais grossa. Não sei por que ele disse isso com o João Dória. A enfermeira chinesa chegou lá para aplicar a vacina. Aí João Dória achou a seringa fina, queria uma mais grossa.
Por que será, hein, Araújo Neto? Saudações ao meu amigo Tony Harrison em Fortaleza. Boa noite, doutor. Obrigado pela audiência. Tony Lima. A China comprou vacina da Suécia para a sua população. Era para usar a sua vacina. A que eles produziram. Mas estão comprando da Suécia. É verdade. Pequeno detalhe. Meus amigos do Miura, Emanuel Erivan, passei batido. Aniversário de Marcos Soares. Foi ontem. Eu enviei os parabéns para ele. Meu amigo Técio, outro amigo Zé Rodrigues de Massaranduba, ouvindo pela camisa 10 FM. Zé Rodrigues, dá um abraço aí no pessoal de Massaranduba e no meu amigo que está sempre conosco na Itararé, o velho Charles Dias. É o genro de Zé Rodrigues. Grande abraço para vocês. São 6h56, faltando 4 minutos para as 7 horas na Paraíba. É um negócio interessante para a gente concluir hoje com uma fofocazinha de rádio. Duas. Um colega com a melhor das intenções foi anunciar hoje de manhã numa rádio que estava havendo uma operação policial. Aí disse, olha, essa operação envolve polícia militar, polícia ambiental, polícia civil, polícia rodoviária federal e acontece no Parque de Exposições de Animais, Feira de Gado. Uma operação policial. Qual é o objetivo? Não, encontrar arma de fogo, droga, menores se prostituindo, porque denunciaram que tem tudo isso ali e tal. Aí disse, 200 policiais estão envolvidos nessa operação. Eu estava sentado e caí da cadeira. 200 policiais, 200. Aí, felizmente, dessa vez, os colegas do estúdio estavam escutando. Porque normalmente aqui no rádio de Campina Grande, que caiu muito de qualidade, alguém está falando, o repórter está na rua, e fica falando, e os outros que estão no estúdio não dão a mínima, estão tratando aqui de outro assunto, aí nem escutam o que o cara falou. Mas hoje, pelo menos um estava ouvindo. Aí disse, ô fulano, 200 policiais, isso não está errado não. Não, mas 200, vai checar essa informação, e depois você passa a informação correta. Quer dizer, o cara deve ter pensado como eu, 200 policiais numa operação, tem que ter no mínimo 50 viaturas, 50 cada uma com 4 policiais. Eles não vão a pé, tem que ir de carro. Os carros são as viaturas policiais que eles usam nas operações. Então, se você souber fazer uma continha boba, 200 policiais, bote 4 em cada viatura, então 50 viaturas. Se você somar em Campina Grande as viaturas da Civil, da Federal, da Rodoviária Federal, da Militar, da Ambiental, não dá 50. Era como se tivesse todo o policiamento da região corrido para tentar pegar alguém armado lá no Parque de Exposição de Animais. Então tem coisa assim na imprensa que, sinceramente, com todo respeito aos colegas, mas carece de um pouco mais de atenção. Basta um pouquinho mais de atenção para perceber que nem todo mundo engole determinadas informações. Checar direitinho, não engolir aquilo que se passa, porque eu sei que isso pode ter sido dito ao repórter por alguém da área de segurança. Mas se ele dissesse, sabia, peraí, quantos? 200? É a lógica, peraí, quantas viaturas são? Quantas pessoas vão em cada viatura? Quantos policiais vão? Bastante isso, é como aquele negócio da passagem, que o cara tentou botar uma pegadinha para Bruno Cunha Lima, aí Bruno chegou e desmoralizou. Se meu filho, você não sabe fazer conta não, pronto. Estudem, meus amigos, se preparem melhor. Isso em todas as profissões, e na nossa não é diferente. Lembre-se, Herculano Filho, lembre-se, Evandro Nogueira, Adílio Bezerra, você de perto ou da distância, que jamais teremos outra quarta-feira, 28 de outubro de 2020, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o de hoje como eu estou. Muito bem. Boa noite, bom descanso, felicidade, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.